Muitos cientistas são também pessoas com uma fé religiosa bastante convencional. Eu, um físico, sou um exemplo. Creio em Deus como Criador e como amigo. Isto é, creio que Deus é pessoal e interage conosco. Você acompanha o programa Ciência e Espiritualidade. No nosso programa de hoje estamos falando sobre a fé e a ciência. Bom, estamos com o Dr. Ricardo Leme. Dr. Ricardo, no bloco anterior nós estávamos comentando, sobre as alterações, que a fé e a espiritualidade podem promover nos nossos sistemas, já existem pesquisas, além dessa que você mencionou, falando sobre o filme, existem outras pesquisas apontando esse fato? Existem inúmeras pesquisas. Na verdade, essa que eu comentei sobre o filme é uma experiência pontiforme, vamos dizer assim, única, com algum conteúdo de espiritualidade. Mas existem experiências em que são analisadas populações por um tempo prolongado. Tem um autor chamado Howard Koenig, da Duke University, onde ele faz uma análise de uma população de 6.000 pessoas por um tempo de 6 anos, onde ele vai ver que as pessoas que têm uma prática de maior frequência ligada a alguma doutrina também vão mostrar resultados superiores em relação a sistema imunológico, resistência a doenças, menor morbidade, menor quantidade de internação. E além disso, existem outros estudos ainda que não são nada convencionais, que são estudos em que se propõe que populações de pessoas façam orações em determinadas situações de pacientes internados, tentando comparar o resultado entre pacientes que receberam a oração e pacientes que não receberam a oração em relação à evolução clínica do quadro dessa população. Certo. Tem muita coisa sendo feita nesse sentido. Bom, você estuda também bastante, essas relações entre a fé e a ciência. É possível a gente diferenciar um fenômeno biológico, um fenômeno neurológico, de um fenômeno de fé? Isso pode ser feito num determinado limite, porque os fenômenos neurológicos e neurobiológicos vão ser estudados do ponto de vista da ciência. E a ciência tem uma ferramenta, tem um ferramental para fazer esse estudo. Então ela precisa dosar, ela precisa observar. E quando a gente fala em fé, tem um ponto onde a observação não funciona mais. Tem um ponto onde as experiências são únicas naquela vida e que não tem como serem repetidas. Então é possível, sim, dentro de um determinado limite, até onde os aparelhos possam fazer uma imagem, até onde você pode colocar uma determinada população de pacientes numa situação controlada. Essa é uma das limitações da ciência, mas também é a forma como a ciência pode progredir. Talvez como você mesmo falou, não existe uma repetição nesses casos que envolvam a fé. Talvez seja por isso que alguns cientistas acreditem que isso não é fé, pode ser um simples milagre, um acaso. Será que é por aí que alguns tentam dissociar esses dois pontos? Sem dúvida. E a gente também precisa ter uma certa compaixão na leitura desses cientistas. Porque muitas vezes eles também... O cientista ele tem que ter uma mente aberta, ele tem que estar preparado para o campo do mistério, porque o que a gente sabe do mundo é muito pouco. E muitas vezes esses cientistas são pessoas que estão muito ligadas a um conhecimento fechado. Muitas vezes já vai para uma ciência com uma expectativa de um resultado. Então a gente tem que entender também a limitação de pontos de vista, de diferentes formas de promover a ciência. Certo. Bom, falando em cientista, um dos grandes cientistas que nós já tivemos foi Albert Einstein, e ele falou que o materialismo talvez acabasse por falta de matéria. E aí a gente pode colocar esses fatores como fé e espiritualidade como uma grande alavanca para a mudança desses estudos e paradigmas? Sem dúvida, mas levando em conta que aí também tem um contraponto importante a ser feito. É que Einstein também chega um momento em que ele começa a interagir com um universo em que a quantidade de matéria que pertence a esse universo não explica mais alguns fenômenos, como o próprio fenômeno de afastamento dos astros e alguns fenômenos celestes que ainda são pouco compreendidos. E nessa medida se chegou à conclusão recente de que o que a gente conhece como universo físico e tem essa forma de matéria como a gente conhece, constitui menos de 1% da matéria que existe no cosmos. Então, a maior parte da matéria e da energia que existe no cosmos, por dificuldade da ciência dizer que não sabe o que é, ela nomeia. E o nome que ela dá é matéria escura, energia escura, que é uma outra forma de falar que não se sabe. E em cima disso tenta-se desenvolver teorias para chegar a uma melhor compreensão do que seja isso. Então, quando ele fala que a gente carece de matéria, na verdade,
a gente, enquanto matéria, é uma porção muito reduzida do universo, né? É verdade. Bom, como médico, como você relaciona esses fenômenos da fé com a cura? Olha, a fé está baseada numa atitude de vida. Né? Então, no mais raso possível, a gente poderia realizar uma associação quando a gente fala, bom, essa pessoa tem uma predisposição a acreditar no médico, ou acreditar em alguma instituição, e isso normaliza os hormônios dela, deixa ela mais tranquila, e ela está mais favorável a passar por um processo de cura. Né? Mas existem outras instâncias que lentamente a gente vai chegando, que às vezes estão relacionadas à atitude que algumas pessoas têm frente à doença e que não tem nada a ver com a forma de encarar a doença. Por exemplo, existem alguns tumores cerebrais que levam a alto índice de morbidade. 95% de pessoas, por exemplo, falecem em 1 ano e meio, 2 anos. Mas existe uma população de 5% que, dentro de um contexto completamente inesperado, surpreendem as expectativas e não falecem. E, eventualmente, a gente vê um caso ou outro que curou. Então, aí começa a chegar para a gente um tipo de informação e experiência que a gente não consegue mais dar sustentação e que simplesmente a atitude de vida da pessoa frente à doença seria suficiente para ela passar por aquilo. Né? Então, a gente começa a chegar no campo do desconhecido. Que tipo de atitude, que tipo de, eventualmente, até possibilidade de fé em alguma outra dimensão pode ter ajudado essa pessoa a chegar a um contexto de cura, onde ninguém se cura normalmente. Né? É interessante. A gente tem muitas dúvidas sobre isso. Né? Com certeza. Doutor Ricardo, nós vamos a mais uma breve pausa, nós vamos voltar já já. Dentro de alguns minutinhos vamos estar de volta. E você já sabe, se estiver assistindo Ciência e Espiritualidade pela galeria offline do site da TV Mundo Maior, basta clicar no link Bloco C e ver a terceira parte do programa.